Glória ao Pai, glória ao Filho e glória ao Espírito Santo. Louvado seja o nome do nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo, por mais uma noite, por uma oportunidade que assim Deus nos concede de estarmos aqui no nosso programa Momento Bíblico, diretamente da Sun News para o Brasil e o mundo. Todas as quartas-feiras, às 21 horas, ao vivo, para abençoar o povo de Deus. Seja muito bem-vindo aos queridos amados que estão nessa noite abençoando esse projeto, esse propósito, abençoando a Sun News mais uma vez com a tua participação, com a tua audiência para a glória de Deus. Aproveitando, se inscreve no canal da Sun News, abençoe esse canal, para receber as notificações automáticas aí contigo, que sempre está sendo transmitido o nosso programa pelo YouTube para a glória de Deus. Deus abençoe a família Remanescente em Cristo, a qual eu faço parte, a Assembleia de Deus Remanescente em Cristo, na Rua Maravate, 741, São Paulo, capital. Deus abençoe meus irmãos e minhas irmãs do Santo Ministério. A paz do Senhor para o meu pastor Ronério. Deus continue abençoando a ti e a tua família. Aos irmãos de Extrema Minas Gerais, aos irmãos de outros estados, aos irmãos de outros países, Deus abençoe a cada um. Pastores, obreiros, cantores, líderes, Deus abençoe por estar conosco, abençoando esse propósito para a glória de Deus. Irmãos amados e queridos, louvado seja o nome do Senhor, porque Deus tem nos dado força, graça, para continuar fazendo a sua obra. E fazer a obra de Deus não é uma coisa simples, não é uma coisa impossível. Difícil pode ser, mas Deus nos garante a vitória. Deus nos garante sempre a condição, a provisão para a excelência da sua obra ser executada através das nossas forças, das nossas mãos. Mas com tudo isso, o Senhor seja engrandecido. Amém? Nós, irmãos, hoje nessa noite estaremos falando sobre um tema muito precioso. A mensagem da cruz, ela é loucura. E nós iremos abordar sobre o que é essa loucura, para quem é essa loucura, o que significa isso para o nosso entendimento e para o entendimento daqueles que estão vindo pela primeira vez ao nosso programa. Uma boa noite de salvação. Compartilhe esse projeto, compartilhe essa programação para a glória de Deus. Irmãos queridos, quando nós falamos de palavra da cruz, falamos de algo grande, algo trabalhador em nossa vida, algo supremo e sublime da parte de Deus sobre nós. É interessante que os tempos têm mudado, a igreja do Senhor realmente ela tem mudado, não tem sido a mesma, desde quando se falamos em mensagem da cruz, desde quando se falamos em mensagem cristocêntrica, desde quando nós falamos sobre Deus, o único Senhor e a única salvação. E quando nós temos esse ponto de propósito inicial, dentro de uma mensagem, dentro de um contexto, dentro de uma exegese, dentro de uma homilética, dentro de uma hermenêutica, dentro de uma condição de vida, nós conhecemos a verdade. Jesus disse, a verdade nos libertará. A verdade é o caminho, a verdade é a vida, e vida com abundância. E quando nós olhamos isso, nos deparamos também no versículo áureo da Bíblia. Qual é o versículo áureo da Bíblia? É o João 3,16. Onde fala que Deus enviou o teu Filho, o unigênito, para nos dar vida, nos dar salvação, para nos dar graça, ou seja, Ele enviou o seu Filho para hoje termos a oportunidade de dizer, Maranata, ora vem Senhor Jesus, para ter a oportunidade de confiar o seu nome, o nosso nome, no livro da vida, e assim o Senhor será grande sobre nós. E porque quando nós confiamos isso, o trabalhar de Deus vai acontecendo em nossa vida. E a nossa base desse trabalho dessa noite, desse tema bíblico dessa noite, abrindo um pequeno parênteses para você que é pregador, para você que é ensinador, você que é um teólogo, eu chamo para nós entrarmos dentro de um conceito, de um entendimento, criando uma linha de raciocínio do que significa a palavra da cruz é loucura. Mas o apóstolo Paulo já nos adiantou, dentro da palavra de Deus, expressando isso para a nossa vida. Ou seja, pegamos uma base bíblica em primeira carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo 1, versículo 18, a palavra de Deus está escrito, porque a palavra da cruz é loucura para os que perecem, mas para nós que somos salvos é o poder de Deus. Amém? Então, olha só, a palavra de Deus ela tem dois ângulos.
nesse contexto desse versículo. Dois ângulos com dois sentidos. Um sentido de sabedoria e o sentido da loucura. Loucura para os que perecem, para os que morrem, para que estão se acabando. E sabedoria para aqueles que acreditam, sabedoria para aqueles que confiam, para aqueles que determinam a palavra como razão de vida. Então, pensando também na estrutura do programa passado, que nós falamos sobre crer, confiar e acreditar. E quando eu creio na palavra de Deus, creio nessa verdade, eu estou confiando. E quando eu estou confiando, eu estou acreditando. Quando eu estou acreditando, eu estou depositando fé sobre essa palavra. Louvado seja Deus. E quando eu deposito fé sobre essa palavra, o exercício da sabedoria humana, junto com a sabedoria de Deus, vai acontecendo em nossas vidas. Aí o Espírito Santo tem liberdade de operar. Por quê? Eu estou vivendo uma mente de Cristo, onde a sabedoria de Deus está sincronizada com a sabedoria humana, que é a minha vida, a tua vida. Desde que você, eu estejamos na vontade de Deus, na sabedoria de Deus, na direção de Deus, no plano de Deus, no plumo de Deus. Aí a sabedoria de Deus vai acontecendo em nós. E todas essas coisas, meus irmãos, somos abençoados pelo abençoador. Recebemos os galardões de Deus, porque Deus prepara o seu povo para ser melhores na sua presença, ferramentas melhores para a sua obra. A igreja de Deus, ela foi chamada para fora, que significa sair do mundo, de uma estrutura mundana, e compartilhando a palavra, vivendo a palavra para a salvação e levar para aqueles que precisam. Jesus disse em sua passagem, 12 anos, diante do templo, ele abriu a lei, ele abriu o rolo da lei e ele disse: o Espírito do Senhor está sobre mim, que me ungiu para pregoar para os cativos e os oprimidos, concretizando a profecia de Isaías. E quando ele disse isso, ele estava confiando ali a pessoa de Jesus, estava confiando a sabedoria da palavra da cruz. Ou seja, ele já estava premeditando que a palavra da cruz, para aqueles que não acreditam, para aqueles que não confiam, é loucura, é o desprezo, é menosprezo, depreciação sobre a palavra, sobre os crentes. Os crentes muitos são vistos como por aí como loucos. Por que louco? Porque tem uma mentalidade que para eles é uma mentalidade somente de religiosos. Pessoas que, para muitos, acreditam que são pessoas que têm uma mente habitolada num livro, habitolada numa igreja, numa denominação. Então é tratado como loucos. Para aqueles que não conhecem, para aqueles que não entendem. Mas a Bíblia nos ensina que somos loucos por Jesus Cristo. Louco pela sua palavra, de querer mais de Deus, querer mais do Senhor. E é interessante, meus irmãos, que quando acreditamos isso, aí vem a obra vicária de Jesus na interpretação sobre nossa vida. Por exemplo, se eu uso a sabedoria de Deus, que um dia o Santo Espírito tocou sobre nós, nos convenceu do nosso pecado e do nosso juízo, você já está vivendo um momento cristocêntrico. Ou seja, o Espírito foi lá e tocou. Momento cristocêntrico, de salvação, na igreja. Pode ser no ensino, pode ser na palavra, pode ser na Santa Ceia, pode ser um trabalho específico dentro da igreja, de salvação, falar de salvação, falar de libertação. Então tudo isso engloba um momento de sabedoria de Deus sobre a palavra da cruz. É importante, meus irmãos, a palavra da cruz ela não pode sair da igreja. Existem lugares que já não se falam mais da palavra da cruz, não se pregou mais de salvação, não se pregou mais de libertação, não se pregou mais que Jesus vai voltar, que Jesus virá, não se pregou sobre esse versículo mesmo, que é loucura para os que não entendem, não querem entender.
sabe a importância da palavra, sabe a importância de Deus, mas não querem ter vida com Deus, não querem ter um procedimento mudado, transformador com Deus. Aí vem a parte C do versículo, que para nós que somos salvos. Parecia que quando Paulo fala isso, meus irmãos, parece que é uma prepotência de Paulo, parece que seria uma arrogância de Paulo, ele dizer, nós somos salvos, sendo que ele ainda não estava plenamente, assim como nós, não estamos plenamente salvos. Ou seja, como eu vou explicar isso aí para você entender? Ou seja, nós estamos ainda vivendo entre o corpo, a alma e o espírito. Estamos humanamente sujeitos ao erro e ao pecado e à morte espiritual. Se eu não administrar isso sobre a minha vida, a velha criatura manifesta em nós e nós percamos o contato com Deus, nós perdemos a salvação. Mas por uma questão de fé, por uma questão de confiança, por uma questão de acreditar, aí ele diz, nós somos salvos, eu sou salvo, você é salvo. Por quê? Você acredita, você confia na palavra, você quer viver mais e mais a palavra, você quer viver mais e mais os ensinamentos de Deus, mais e mais o Espírito de Deus sobre a tua vida. Isso é sabedoria do alto, isso é sabedoria revelada sobre a tua vida. E quando você tem essa metodologia de vida, aí o Senhor vai trabalhando não só no seu interior, mudando o seu caráter, mudando a sua índole, fazendo você ser uma nova pessoa, um novo crente em Cristo Jesus, acreditava em Deus de outra forma, de outro meio, por uma religião, por algum ensinamento, mas agora nós conhecemos a verdade, e a verdade nos liberta, e quando nós queremos viver nessa verdade, a verdade vai estar sempre nos libertando. Irmãos, todo dia a palavra de Deus, a palavra de sabedoria, que significa salvação, que significa mudança, ela tem que estar todo dia nascendo sobre nós, nascer em Cristo todo dia. Por quê? Todo dia é um dia novo, todo dia é um combate novo, todo dia é uma guerra nova, todo dia é uma artimanha nova que o inimigo faz com que eu e você perdemos a salvação. Então eu preciso cada vez mais acreditar que eu estou firme na palavra, me envolver nessa palavra, investir-me nessa palavra para que eu seja revestido do poder, assim como é Efésios 6, 10, 11, que fala da armadura de Deus. E quando eu estou revestido dessa armadura de Deus, que é o Evangelho, o capacete da paz, a luz, a espada da salvação, aí eu estou fortalecido. Estamos vivendo um momento, meus irmãos, que muitas pessoas dentro da igreja estão enfraquecidas, estão não tendo mais forças para orar, forças para buscar, forças para ler uma palavra, forças para comunhão com Deus, estão perdendo o foco, estão perdendo um caminho, possa estar no caminho, mas está perdendo aos poucos, de uma forma íntima, de uma forma literal com a palavra, de uma forma cultural do conhecimento, de uma forma plena de Deus sobre a vida do ser humano. E é a mesma coisa que aconteceu de toda a trajetória da chamada do povo de Deus até os dias de hoje. Sempre teve aqueles que acreditou e sempre teve aqueles que não acreditou. Os dias atuais é assim, existe uma parcela de pessoas que diz que tem Deus no coração, diz que ama a Deus, mas não vive a palavra de Deus, porque julga ela como demais, exagerada ou extrema. Mas quando você olha para a palavra ela nos confronta. Sabe de uma coisa? A palavra ela sempre vai entrar em conflito com o nosso pecado. Ela sempre vai bater forte com o nosso pecado. Aí entra a mensagem da cruz, que quando a mensagem da cruz entra em nós, falando do nosso pecado, que eu preciso me cuidar, eu preciso não pecar, aí a palavra vai trabalhando sobre mim, sobre a minha vida e a minha história. E aí o que vai acontecendo? Vai acontecer o que faltou e o que Paulo estava trazendo na igreja de Coríntio. Na igreja de Coríntio é interessante, meus irmãos, era uma igreja muito pentecostal, era uma igreja que conhecia muito a palavra de Deus, mas era uma igreja
que praticava mais os dons proféticos do que a palavra. Quando o apóstolo Paulo chegou em Coríntio, na igreja de Jesus, lá em Coríntio, ele se deparou em uma mistura espiritual, uma mistura intelectual, uma mistura de ensinamentos. E os irmãos de Coríntio, eles chegavam a fazer umas filosofias da palavra de Deus para pregar no outro dia. Parece que é igual nos dias de hoje, né, meus irmãos? Ou seja, eu vou pegar de outros para eu trazer para a igreja, pegar de outros ensinamentos que talvez não tem nada a ver e trazer para a igreja e julgar que é bom, e julgar que é de Deus, e julgar que é revelação. Ou seja, a influência que existia naquela época, grega, era muito forte. E quando essa influência entrava dentro da igreja de Coríntio, muitos irmãos de Coríntios, eles abraçavam essa ideologia, essa filosofia, e agia como se fosse regra espiritual na presença de Deus. Ou seja, ensinamentos gregos, cultos gregos, modalidades gregas, e aí era uma roupagem ali, né, para poder falar na igreja, na hora da pregação e na hora da mensagem. Ou seja, a semana toda, vamos pensar aqui, o mensageiro de domingo, ele vai trazer uma mensagem que, ao meu ver, aos meus olhos, domingo, meus irmãos, aprenda isso, é o que eu entendo e eu vejo que é muito correto. Domingo e Santa Ceia são cultos que tem que ser aderido à mensagem da cruz. É o culto da salvação, é o culto de chamar as pessoas para o arrependimento, é o culto para a família ser fortalecida, revestida. Então a palavra da cruz é isso, é falar de Jesus, não é falar de A, de B, de C, é para falar de Jesus. Mensagem cristocêntrica no culto da noite, porque o culto com a família, não é um culto da família. Por que não é um culto da família? Porque quando é um culto da família, você está apontando para o ser humano, pessoas comuns, pessoas normais. Agora, quando se falamos com a família, significa que é com pessoas para alguém, para levar alguém. Então, se eu estou num culto para Deus, significa que Deus está no meio, as pessoas estão ali para adorar, para engrandecer, agradecer, significa que eu estou com pessoas para Deus. Agora, quando Deus está no meio e eu julgo que esse trabalho é das pessoas, é da família, então significa que aquelas pessoas que têm que ser cultuadas. Muitas pessoas não sabiam disso, mas o programa Momento Bíblico é para isso, é para trazer ensinamento, esclarecimento para você que muitas vezes nunca ouviu falar sobre essa questão. Mas que Deus te dê uma nova visão e uma abertura de conhecimento da palavra de Deus para sermos melhores. Muito bem, na presença do Senhor. Como eu disse, alguns crentes tinham um caráter diferenciado, julgavam a Paulo porque a influência grega que existia na igreja de Coríntio era muito grande, e quando Paulo se deparou para essa situação, ele disse esse versículo dessa carta aqui: para os loucos, os que desprezam a palavra da cruz, não serve, ela é imprestável. Agora, para aqueles que se julgam ser salvos e acreditam na salvação, aqueles que acreditam neste poder, eles vivem esse poder, porque Deus é poder. Então, quando Deus é poder, eu vivo esse poder, eu preciso estar nesse poder, porque a nuvem de glória sempre esteve com o seu povo. Lembra de Israel quando saiu das mãos de Faraó no Egito? A nuvem de Deus acompanhou o povo para dar segurança, para dar um bem-estar, para dar proteção, para dar um alívio, para dar condição para eles prosseguir sem murmurar, e mesmo assim ainda houve murmuração, sem murmurar, julgando que Deus não estava cuidando deles no deserto. Então é a mesma coisa hoje. Tira agora o cenário deserto e põe agora o século 21, aonde nós estamos atualmente vivendo. Aí o que acontece? Sai o deserto físico e entra
de uma certa forma, o deserto espiritual. Aí Deus, com a sua nuvem de glória, a sua presença, a sua coluna de fogo sobre a nossa vida, num contexto espiritual, num contexto literal, porque eu acabo conhecendo pela palavra, num contexto cultural, porque isso veio de lá da época do povo de Israel, na sua libertação plena. O que aconteceu ali? Moisés foi pré-julgado e chamado para ser o libertador, e quando ele foi o libertador, a palavra, não vou dizer a palavra da cruz, mas vou dizer a palavra de salvação estava sendo exposta, estava sendo concluída sobre cada um que acreditasse, ou seja, selada sobre cada um que acreditasse, e todos aqueles que o acreditou foram sendo abençoados por Deus. Mas quem não acreditou, a terra se abriu e acabou e morreu. Então, a ponto de ser milhões de pessoas que foram tiradas do Egito, e só 2 famílias conquistar a terra que mana leite e mel, dentro de um contexto de continuidade de nação, que foi a família de Josué e a família de Caleb. Então veja bem, tinha muita gente, mas só uma quantidade pequena passou. Sabe por quê, meus irmãos? Porque Deus não está preocupado com muita multidão não nos tempos atuais. Deus está preocupado, aliás, Deus não está preocupado, Deus se interessa, porque preocupação Deus não tem. Deus se interessa com a qualidade da igreja, com os crentes, com os servos, com os cristãos. Deus se interessa com esse povo que realmente tem a excelência de acreditar que Jesus é o Senhor, que Jesus é o Salvador. Aí nós se deparamos em João, no capítulo 3,16, que nós já falamos, porque Deus enviou tal mundo, o seu Filho, de tal maneira, o unigênito do Pai. Para quê? Para que eu acredite. Aí quando eu acredito, é a salvação acontecendo. Quando eu acredito, a sabedoria vai acontecendo. Aí eu estava vivendo uma vida de loucura. Qual é a vida de loucura? Eu não acreditava, eu não confiava, não tinha entendimento, não tinha sabedoria, menosprezava crentes, menosprezava igreja. Mas a partir do momento que eu começo a entender, sido convencido pelo Espírito da verdade, aí o que acontece? Aí eu começo a almejar a vida eterna, começo a acreditar na vida eterna sobre a minha vida. Louvado seja o nome do nosso Senhor. Vamos ver um outro versículo da palavra? Paulo escreveu aos Efésios, no capítulo 2, versículo 5. Estamos nós ainda, olha o que está escrito na palavra, estamos nós ainda mortos em nossas ofensas, que é os pecados, falhas. Nos vivificou juntamente com Cristo, pela graça sois salvos. Amém? Então, olha só, nós estávamos mortos pelas nossas ofensas e nossos pecados. E é aquilo que eu disse, se eu deixar manifestar o velho eu, a velha criatura, há quem pensa, meus irmãos, mas você batizou, então a velha criatura ficou ali e foi. Sim, dentro de um contexto simbólico, espiritual, sim, eu nasci de novo. Mas Deus não fez lavagem cerebral em ninguém. Você tem o poder de ressuscitar a velha pessoa e a velha criatura, com os hábitos, maneira de falar, maneira de pensar, maneira de agir, maneira de tomar de decisões. A velha criatura está sempre pronta para se manifestar. E quando ela se manifesta, ou tenta se manifestar, aí vem com os demônios para tentar acabar com a nossa vida. Mas graças a Deus que o Senhor, assim em Efésios 2,5, nos vivificou juntamente com teu Filho, nosso Senhor e Salvador, para termos uma vida pela graça e almejando a salvação. A graça do Senhor sendo almejada, ou seja, todo dia eu preciso almejar a salvação, e quando eu almejo a salvação, nós vamos trabalhando, a igreja vai trabalhando para essa salvação, aprimorando essa conquista da salvação, valorizando essa conquista da salvação, colocando o peso da importância dessa salvação que virá
por aqueles que não negar o seu nome, por aqueles que confiam na sua palavra e na sua glória. Eu vou para a igreja, por que eu vou para a igreja? Alguém já te explicou para você qual é a importância da igreja? Qual é a importância de um culto? Qual é a importância de um culto com a família? Qual é a importância de um culto de Santa Ceia? Alguém já falou com você? Você que está na igreja, irmão e irmã, você que é um cantor, você que é um líder, você sabe o que significa um culto com a família? Se você sabe, cultive cada vez mais, aprimore cada vez mais isso sobre a tua vida. Você sabe qual é a importância real e suprema e sublime da Santa Ceia na igreja do Senhor? Se você sabe, louvado seja Deus por isso, você tem conhecimento, mas aprimore cada vez mais isso sobre a tua vida. Sabe por quê? Porque mesmo muitas pessoas hoje sabem da importância da Santa Ceia, sabem da importância do culto com a família, mas não dão o devido valor, não estão dando o devido crédito, a importância sobre vida espiritual, sabe? Está parecendo aquele povo que estava em Coríntio quando Paulo chegou, cheio de filosofias, momentos filosóficos, ensaiavam o que iriam pregar, ensaiavam a eloquência do que iriam falar, do que se expressar, e ensaiavam a forma de como trazer aquela palavra, e isso é perigoso, porque quando entra na questão ensaio, eu estou omitindo o trabalhar do Espírito Santo e a revelação de Deus. Então, uma das maiores tarefas de Paulo foi justamente trazer uma unificação sobre Cristo na igreja, naquele lugar. Trazer a questão crucificação, a importância da cruz, a importância do terceiro dia da ressurreição, a importância do que Jesus falou, paz seja convosco, e de pregar o evangelho para toda a criatura, a importância quando Jesus assoprou sobre os seus discípulos e disse, recebei o Espírito Santo, e a manifestação aconteceu em Atos do capítulo 2, que a manifestação do Espírito aconteceu naquela casa, né? Estavam todos ali reunidos, os que estavam em Cristo, eles receberam o Espírito Santo. Os que não estavam, não recebeu. Há quem pensa que todos que estavam na casa foram cheios do Espírito Santo. Não foram todos. Sabe por quê? Porque quando Pedro e os demais discípulos foram cheios do Espírito Santo, eles foram indagados, eles foram questionados, dizendo que eles estavam embriagados. Então significa que naquela casa tinham pessoas que não receberam o Espírito Santo como seu poder de manifestador, de manifestação naquele lugar. E a igreja é a mesma coisa. O culto é uma bênção, mas nem todos estão preparados e prontos para receber a presença do Espírito de Deus. Por quê? Não se desprendeu, não conseguiu se libertar, não quer se libertar, vai para a igreja só para ouvir, vai para a igreja só para ver, vai para a igreja só para se acomodar e querer um bem-estar. Vivemos uma época assim, aí eu entro num tema, apenas uma palavra chamada eufemismo. O que é eufemismo? O que está acontecendo dentro das igrejas? Sabe o que é eufemismo? É aquela mensagem, aquele ensino que você sabe como ele é na real e muitas vezes é desenvolvido de uma outra forma, muito mais suave, muito mais light, mas menos pesado possível para agradar as pessoas, para trazer as pessoas para a igreja sem nenhum impacto de o que significa salvação, o que significa mudança no seu interior e o exterior. Então, se fôssemos olharmos para hoje, vamos trazer para hoje a síndrome de João Batista. Aí eu quero ver, se fosse nos dias atuais, já pensou se todo mundo que está em cima de um púlpito traz uma mensagem e já engloba a forma de como João Batista pregava? A forma de como João Batista já classificava a situação? Com certeza ia dar muito processo por aí, né? Com certeza ia ter muita guerra, mas por que isso mudou? Primeiro, intelectualidade, sabedoria desenvolvida por humanos, para que
o evangelho que tem a sua plenitude de mudança seja alterado para que eu entenda que Jesus está falando comigo, mas que eu não sinta o peso da palavra, não sinta o peso da mensagem. Aí muitas das vezes é necessário determinados peso da mensagem, com ética, com sabedoria, com entendimento para falar com as pessoas. Às vezes, meus irmãos, a mensagem é boa, a mensagem é de Deus, mas como ela foi entregue, acabou com tudo, estragou tudo. A profecia é de Deus, a revelação é de Deus, veio do alto, veio do Espírito, mas o profeta, o mensageiro, não teve a sabedoria de entregar, de falar, sabe? Existem coisas que não é para todos. Existe a sabedoria dentro do seu da única forma, a profecia singular, e existe a profecia no plural. O que é isso? É aquela que Deus revela aquela pessoa, e aquela pessoa que você vai entregar. Não é o microfone para os outros ouvir, é para você ir lá. Ou então chama a pessoa até você e no singular Deus te entrega e pronto, foi benção, acabou, entregou, amém, glória a Deus. Qual é o plural? O plural é a forma de entregar a mensagem, a profecia abertamente, para que todos venham ter o conhecimento daquela revelação. E isso falta em muitas igrejas. Sabe por quê, meus irmãos? Porque às vezes as pessoas confundem, né? Tá com o microfone, tá uma benção, tá direcionado, está falando ali a mensagem e de repente Deus usa o mensageiro numa revelação, numa profecia singular. E ele vai lá e quer descarregar a vida da pessoa, que é um íntimo, às vezes, só ela, Deus e você que está entregando. E aí ele quer descarregar para a igreja toda num microfone altíssimo, que às vezes o vizinho do outro lado da rua está ouvindo o histórico da situação. O que é isso, meus irmãos? Falta de sabedoria, falta de compreensão e entendimento, falta de refinar a mensagem e trazer uma mensagem, com entendimento, para que você não agride, entristeça a pessoa, mas que ela entenda que Jesus está falando. Lembra, quem é dos antigos, irmãos antigos, sabe, naquela época lá atrás, quem pecava na igreja, a exposição do pecado era colocado na frente do altar, olhando para a igreja, e as pessoas tinham que praticamente ouvir o seu pecado pela boca do líder da igreja, fazendo uma exposição para a igreja toda. Tempos mudou, não é verdade? Não pode mais ser assim, porque se for assim é um constrangimento, se for assim é um dano moral, intelectual, e pode gerar um processo contra a igreja ou contra o líder da igreja. Então o líder tem que ter sabedoria, irmão. Principalmente nessas coisas, sabedoria quando se fala de mensagem da cruz, para que você convença, né? Fale da palavra e o Espírito age com salvação e com libertação, e a glória de Deus vai acontecer neste lugar para o Senhor ser engrandecido. Deus sempre vai, ou seja, a palavra de Deus sempre vai nos conflitar, nos enfrentarmos, para que mudamos melhor na presença do Senhor. Primeira carta de Paulo aos Tessalonicenses, capítulo 4, versículo 7. Olha só, Deus chamou todo mundo para quê? Porque Deus não nos chamou para a imundícia, mas para a santificação. Mensagem da cruz é isso, irmão. Tem que ter contexto. Contexto de santificação, contexto de salvação, contexto de separação do que não agrada a Deus e trazer para o reino. Isso é mensagem. Isso é mensagem que para muitos que estão na igreja, que só querem ouvir coisa boa, só querem ouvir coisas melhores, mas quando se fala de Jesus, da forma que quando falamos de salvação, quando se falamos de santificação, muitos fazem bico, muitos não querem, muitos rejeitam, muitos julgam que o mensageiro já não é de Deus, não é a palavra da noite, não é essa palavra, o mensageiro mudou, ou então o mensageiro não estudou, não buscou, e aí julgam dessa forma. Esses são os loucos, esses são aqueles que julgam a palavra como louco. Esse aí é louco, fazer isso não se deve, não se pode.
mas para Deus, para esses que praticam essa mentalidade, é loucura, mesmo com a sabedoria, porque tem pessoas que são muito sábios, muito inteligentes, mas quando se trata da palavra de Deus, toda essa inteligência diante de Deus é loucura, porque o maior sábio que possa haver na terra dos viventes, perante Deus, é uma loucura. Mas quando nós falamos de sabedoria plena, é aquele que vive e quer viver a mensagem de salvação. Não importa, meus irmãos, se você é rico, se você é pobre. Existe muito rico que não quer o evangelho, mas existe muitos pobres que também não querem o evangelho. E existe muitos ricos que querem o evangelho do jeito que eles querem. E existe muitos pobres que querem o evangelho do jeito que eles querem. Mas quando nós olhamos e filtramos essa situação dentro da palavra de Deus, nós vimos que os pobres ouviam a palavra e isso foi impactando os ricos, porque eles queriam saber o que estava acontecendo, o que está crescendo no meio do povo. Exemplo, o povo de Bereia, em Atos dos Apóstolos, que fala do povo de Bereia, os berianos, que eram homens, mulheres de grande classe social, ricos, mas quando ouvia do apóstolo Paulo, dos ensinamentos sobre a palavra de Deus, os pobres, os irmãos mais pobres, financeiramente dizendo, eles cresciam na graça, cresciam no conhecimento, e isso chamou a atenção dos ricos, isso chamou a atenção dos milionários daquela época, que o povo beriano eram os milionários, podemos dizer essa palavra milionário, daquela época. E quando eles viam que estavam crescendo no conhecimento e cheios de poder, os pobres, eles se envolveram nesse conhecimento e eles foram tocados pelo conhecimento. Aí o que acontecia? Todos aqueles que eram evangelizados dessa classe rica, eles iam na Bíblia, no rolo, na lei, para ver se realmente aquilo que Paulo está falando era verdade, era autêntico. E quando eles viam na palavra que Paulo estava pregando a palavra de Cristo, eles contribuíam. Eles foram evangelizados, eles foram tocados, eles foram salvos. O povo milionário daquela época, né? Vamos dizer assim, esse adjetivo milionário daquela época, eles faziam ofertas, eles faziam condições para que os pobres fossem abençoados. Sabe aquele termo, colocar a oferta nos pés dos apóstolos? É um termo que o povo de Bereia usou muito, e aonde que eles viam que homem de Deus, Pedro, homem de Deus, Silas, homem de Deus, Barnabé, e o que acontecia? Quando eles recebiam a oferta, eles separavam e ajudavam as viúvas, os órfãos e todas aquelas famílias que estavam precisando e os mais necessitados. Sabe o que Deus fez com isso, meus queridos? Deus abençoou mais e mais o povo de Bereia, por incrível que pareça. Sabe por quê? Para que eles continuassem tendo esse mesmo foco, esse mesmo sentimento, essa mesma visão, essa mentalidade cristocêntrica para abençoar os mais pobres. Olha só como é a estrutura das coisas. Se nós pegarmos para isso, para os dias de hoje, e olhar para os milionários de hoje em dia, se todos eles aceitassem a Jesus e fossem fazer com os homens de Deus de hoje em dia, homem de Deus, viu? Não estou falando aqueles que usam a palavra para o seu ganho próprio ou para crescer em cima dos outros, usando a Bíblia, porque todo mundo tem a oportunidade e um momento de crescimento, todos têm. Então, se o homem de Deus, o líder, já está muito abastado financeiramente, é hora de ele começar a pensar em outros projetos novos para abençoar mais pessoas. É um equilíbrio que tem que acontecer. Senão, como que eu quero só de Deus e Deus não vê o resultado de mim? Então, por isso que Deus fez com o povo de Bereia. Aí, o que aconteceu aí? Foi uma mensagem cristocêntrica, mensagem de cruz também, meus irmãos. Porque a mensagem de salvação é isso. Eu quero ver pessoas sendo salvas. Como? Eles não iam. Observe bem, o povo rico de Bereia não ia até os pobres, eles não iam, é igual hoje, muitos ricos não se misturam, não é verdade? Não vão em determinados lugares, mas o que acontecia? Eles sabiam que existia um grupo de igreja,
Grupo dos apóstolos, homens de Deus, confiáveis, homens idôneos, homens cheios do poder. E o que eles faziam? Com as suas propriedades. Quem tinha dois, dava uma propriedade, vendia e colocava a oferta nos pés dos apóstolos para abençoar o outro lado de lá. E aí Deus foi abençoando. Por isso que a Bíblia, quando fala de Atos dos Apóstolos, que entre parênteses a gente pode dizer Atos do Espírito Santo, que é Ele que trabalhou, que fez, que realizou e glorificou o nome do Pai, esses atos do Espírito Santo sobre os homens, chamados apóstolos e discípulos, que foram ferramentas do Espírito de Deus para abençoar o povo. Olha só como a nação foi melhor. Será que tem jeito a nossa nação? Lógico, irmãos, se haver um contexto, se haver uma unificação, se a igreja ser igreja cada vez mais. A igreja tem o poder de mudar tudo, irmãos. A igreja tem o poder de fazer a diferença. Mas se a igreja ficar pensando somente em si própria, olhando só para os seus próprios interesses, olhando só para querer de Deus e dizer que é milagre que Deus está fazendo na minha vida, somente na minha vida, só ser abençoado, esse é um propósito somente de interessado, não é o propósito de interesse da obra. O propósito de interesse da obra é reino, é crescimento do reino, pessoas se libertam, salva, mudada. E isso é o propósito de Deus. Quer ver uma coisa interessante? Porque Deus quer mudar isso aqui que nós vamos ler. Primeira carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo 2, versículo 14. Está escrito: ora, o homem natural não compreende as coisas do Espírito de Deus. Por que não compreende? Porque ele é natural. Porque lhe parece loucura, coisa de louco. Os milagres, as impossibilidades de Deus não tem como. Esse homem natural não compreende. Porque não pode entendê-las, porque elas não se discernem. Elas se discernem, aliás, espiritualmente. Entendeu? Espírito Santo, discernimento, conhecimento, entendimento, verdade. Agora, homem natural julga, não entende, não aceita, não compreende e julga quem está vivendo. Então, é esse o contraste da situação. Por isso que a mensagem da cruz, para aqueles que estão perecendo espiritualmente e depois perece naturalmente, é loucura. Não preciso de Deus, assim como muitas pessoas falam. Não preciso de Jesus, sou muito novo, aí o tempo passa. Não preciso de Jesus que eu tenho meus negócios, tenho minha vida, tenho meus projetos, tenho meus planos. Aí a idade avançada chegou, aí é muito tarde para Jesus porque não tenho condição física, não tenho condição de estar evangelizando, se movimentando. E aí quando vai ver, ou já morreu, ou então está morrendo de uma enfermidade. E aí lembra-se de Deus. A Bíblia diz, lembra-se do seu Criador, apontando para os jovens, mas esse jovem não é o jovem só de idade, é a juventude, igreja, pessoas, a jovialidade de vida, apontando para o jovem. Lembra-se de Deus enquanto você é jovem, enquanto você tem vigor, enquanto você tem saúde, enquanto você está aí firme, respirando, vendo, falando, ouvindo. Lembre-se de Deus, lembre do poder da palavra sobre a tua vida, porque lá na frente, Deus ele irá honrar você sobre essas coisas. Deus irá concretizar o entendimento da sua palavra sobre essas coisas. Romanos, capítulo 5, versículo 9. Quando Paulo escreveu para os irmãos de Roma, lá na igreja de Cristo em Roma, ele disse: logo muito mais agora, sendo justificado pelo seu sangue, seremos por ele salvos da tua ira. Isso faz parte, irmãos, da mensagem da cruz. Sangue, sangue e palavra, palavra e sangue. Palavra, conhecimento, poder, virtude, mudança. Sangue, coberto do manto do sangue de Jesus. Por isso que a Bíblia diz, o sangue de Jesus nos purifica de todo pecado, né? O sangue de Jesus nos cobre de todo mal. O sangue de Jesus nos cobre de toda a sagacidade presencial do inimigo, de toda a obra do adversário. O sangue nos cobre. Só lembrando, o sangue de Jesus não é para expulsar demônio, é para nos cobrirmos.
da tua glória, da tua presença, do sangue que verteu na cruz, espiritualmente dizendo, do sangue que foi pago para a nossa vida, do sangue que foi derramado pela nossa vida, do sangue que foi espirrado quando aquele soldado perfurou o abdômen de Jesus e saiu água, saiu a palavra, dentro de um contexto simbólico, saiu água, a água da vida. Por isso que Jesus falou, eu sou a água, aquele que beber dessa água jamais terá sede, aquele que está em mim, a água estará passando, circulando sobre o seu ventre, ou seja, enchendo da água da vida, jamais teremos sede, jamais teremos fome, porque Jesus nos sacia todas as nossas necessidades da nossa alma e as nossas precisões. Então, Paulo disse para os romanos que eles precisavam ouvir isso, que eles precisavam entender o que significa o ministério da justificação. Eles precisavam ouvir o ministério da libertação sobre aquela situação, o que eles estavam vivendo com Jesus, vivendo com o contexto de uma vida com palavra, mas precisava ser justificado pela graça e isentando cada vez mais eles do que? Da ira de Deus. Quem tem o sangue de Jesus como vivência, como vida diária, está isento da ira de Deus, que vai vir lá na frente. Quem tem o sangue de Jesus, quem tem a mensagem da cruz, está isento da condenação eterna, está isento da imundícia eterna. Por isso que nós lemos aquela hora o versículo, por Deus nos chamou para a santificação, e não para a sujeira, e não para a imundícia espiritual, porque aquele que está limpo, limpe-se mais, aqueles que está sujo, suje-se mais. Não tem meio termo, ou é ou não é. Não existe igreja morna, ou tem que ser quente ou tem que ser fria na presença de Deus. E a fria que se envolva cada vez mais na temperatura altíssima do Espírito Santo para mudar esse quadro. Quando nós não cultuamos, quando nós não queremos cultuar, quando nós não queremos estar, nós estamos sendo uma igreja gelada. Quando falamos gelada, contexto espiritual, não estamos percebendo o tempo está passando, Jesus está voltando e nós não estamos mudando a temperatura do frio para quente e nem sequer chegando a ser morno, totalmente gelado, não consegue mais nada de Deus, a presença de Deus cada vez mais na nossa vida. E aí o que acontece, meus irmãos? Deus está na igreja para abençoar, para falar, para chamar, mas eu preciso abrir os meus olhos, abrir os meus ouvidos, abrir o entendimento para compreender a glória de Deus, as virtudes do Senhor em nossa vida. Romanos, no capítulo 1, versículo 17, é isso que significa o que é vida. Porque nele se descobre a justiça de Deus, aí vai de fé em fé, como está escrito, o justo viverá da fé. Irmãos, viver pela fé não é uma coisa simples não, exige muito de Deus sobre a nossa vida. Viver pela fé, ela constrói, é uma construção, aliás, muito grande, uma estrutura contra as enfermidades. Talvez a fé que Deus quer em mim e em nós, não conseguimos atingir ainda, porque quando se tem fé, a enfermidade pode vir, a falta de alguma coisa pode vir, mas quando você realmente tem fé, você sabe que você vai passar por isso, você sabe que Deus vai te dar a resposta, vai sanar isso mais rapidamente, porque você tem fé. Então eu preciso movimentar de fé em fé na palavra, na presença de Jesus, na glória de Deus sobre a minha vida, olhando para as impossibilidades do Senhor, que Ele pode abrir as portas, que Ele pode quebrar as correntes, que Ele pode quebrar as algemas espirituais e fazer eu cada vez mais caminhar livre na presença de Deus e exercendo a liberdade de Cristo sobre cada dia. Liberdade de Cristo não é libertinagem. Liberdade de Cristo é estar livre do pecado, livre das coisas ruins, livre dos pensamentos maus e vivendo o amor de Deus, vivendo a glória de Deus sobre a nossa vida, sem perder o seu direito como um cidadão, sem perder o seu direito como pessoa natural também no mundo, porque Jesus disse,
Pai, eu oro para eles que estão no mundo, mas eles não são do mundo. A oração de Jesus em João 17. Ele orou aos seus e a ele, aliás, os 6 versículos primários e o restante, se eu não me engano, até o 23, ele orando para a igreja, orando por nós, pedindo para que o Pai olhe, pedindo para que o Pai cuide, pedindo para que o Pai livre, pedindo para que o Pai abençoe e pedindo para que o Pai fortaleça a igreja nos dias maus, nos dias difíceis. E para fechar a oração, ele ainda pediu: Pai, livra da mão do inimigo, das garras do mal. E olha que coisa maravilhosa, glórias a Deus. Então Jesus, ele sabia e sabe de todas as coisas e já sabia que a igreja passaria. Nós, sobre tudo isso. Por isso que ele disse: mundos tereis aflição, mas tem de bom ânimo, eu venci o mundo e nós venceremos. Amém, meus queridos irmãos? Deus abençoe todos os amados irmãos que esteve no chat aqui, nessa transmissão pelo YouTube, o Ronélio, a Isa, a Luciana, a Cleuma, Samuel. Deus abençoe o Aldo, Deus abençoe meus irmãos e a todos que estão assistindo, que não quiseram interagir conosco, mas nos abençoou assistindo essa programação. Só quero pedir a Deus para que Deus continue te dando força, para que Deus continue te dando graça, para que Deus continue te abençoando a tua vida, que a mensagem da cruz, a mensagem cristocêntrica, a mensagem real de salvação, não é uma mensagem maquiada, não é uma mensagem mecânica, não é uma mensagem de copiar e colar, não é uma mensagem que eu tiro de alguém e faço umas pequenas mudanças e expresso isso na igreja. Mensagem da cruz vem do alto, vem de Deus sobre a nossa vida cada vez mais. Quarta-feira que vem estaremos de volta no nosso programa Momento Bíblico. Deus abençoe a família Sun News. Aqui está, aqui, desse lado aqui, ó. Camiseta da Missão Urbana. Quer abençoar esse projeto? Quer adquirir? No rodapé tem o contato da Sun News e entre em contato com o apóstolo Sam, que ele vai te atender com a atenção e a ética que você merece. Amém? Deus abençoe a igreja do Senhor Jesus. E estaremos aqui na quarta que vem com mais um programa, com mais um tema sistemático para abençoar a tua vida. Se inscreve no canal Sun News, se inscreve no meu canal Fábio Vladimir, abençoe cada vez mais e para receber as notificações dos vídeos da programação Sun News. Amém? Deus abençoe e fiquem todos na paz do Senhor Jesus.